Nós vamos falar mais uma vez sobre como resolver problemas, sobre resolução de problemas. Eu vou dar algumas dicas que não necessariamente você deve usar. A primeira dica é você sempre quando você vai estudar, você nunca começar a resolver questões relacionadas à matéria do mais difícil para o mais fácil. A gente sempre começa de baixo para cima, porque se você pegar o mais difícil de cara, você vai achar que você às vezes não sabe matéria e você sabe. Outra dica é você sempre observar se você já resolveu alguma questão parecida. Às vezes, não que o método de resolução vai ser igual, mas às vezes você pode tirar alguma coisa de uma questão que você resolveu antes para resolver a que você está tentando. E o que eu sempre falo em resolução de problemas é que listar dados. Você às vezes usar alguma figura, desenhar algum diagrama, algum gráfico, às vezes pode acabar te ajudando a resolver o problema, ou listar os dados de determinada forma, para você ter um visual diferente daquele problema. E nunca desistir fácil. Às vezes a pessoa lê o problema e já, eu não sei, vou olhar na resolução. Não faz isso. Principalmente quando você estiver estudando matemática. Matemática, ou física, serve para química também. Às vezes você não tá no clima de resolver, às vezes você tem que pensar um pouquinho mais. Então é legal, às vezes não conseguiu resolver, passa para outro e depois você volta. Às vezes o próximo exercício que vai te ajudar a resolver esse anterior. Então, e às vezes é legal você usar um pouquinho de intuição também. Às vezes a gente tá conseguindo resolver aquele negócio e você mais ou menos sabe aonde você quer chegar sempre. Então finge que você tem a resposta e tenta fazer os passos inversos. Se você tivesse isso, o que dava para fazer? Porque a matemática, querendo ou não, às vezes ela se torna complicada porque a gente complica ela, entendeu? Às vezes não precisa usar determinada fórmula, mas a gente quer usar aquela fórmula e então é complicado. Outra coisa que é muito interessante, às vezes você usar casos especiais em determinados problemas. Por exemplo, vamos supor que você, acho que geometria, que é o mais complicadinho, ele falou que tem um triângulo. Bom, você sabe que tem 3 tipos de triângulo só. Você tem o isósceles, você tem o escaleno e você tem o equilátero. Então, você pode usar casos particulares para analisar e aí você pode conseguir chegar no caso geral. Porque você analisou separadamente, se for assim, acontece isso, se for assim, assim, assado. Porque às vezes você tenta olhar para o geral de cara e você não consegue enxergar tudo que você precisa. Então, pegar casos particulares é sempre legal, principalmente matemática, que às vezes você tem, quando você pega o todo é muito grande. Então você acaba ficando meio confuso. Métodos para resolução, nem sempre o fato de você estar estudando tal matéria, você tem que usar aquilo. Então, respirar fundo, às vezes tentar usar um pouco de lógica, tentar se expressar na escrita é legal, porque às vezes quando você escreve é que você vê se você está errando alguma coisa. Tentar perceber padrão no exercício. Às vezes você está resolvendo um tanto de exercício, quando a gente vai estudar para concurso, a gente faz isso. A gente pega lá, números naturais, estuda, aí você percebe um padrão. Às vezes, principalmente essas apostilas, ela vem com exercícios, normalmente até repetidos. Você tem um padrão de resolução e você às vezes não percebe porque você estuda muito espaçado. Tentar usar muito símbolo de matemática também, isso ajuda. Em vez de você ficar escrevendo fulano é maior que, não, usa o símbolo de maior, usa o símbolo de menor. Até para você criar uma relação com esses símbolos, para não acontecer de uma prova, de um concurso, um vestibular, você deparar com o símbolo e você não lembrar sobre o que ele é, o que ele significa, porque a simbologia em matemática é muito importante.
Às vezes a gente acaba não conseguindo resolver um exercício porque a gente não sabe o que aquele símbolo significa. Eu acho também que não é vergonha nenhuma, se você não conseguir resolver um exercício, você pedir ajuda, tá? Porque acontece, às vezes eu não consigo resolver determinado exercício, às vezes qualquer professor pode não dar conta de resolver determinado exercício, e então pedir ajuda nunca é demais. Não dei conta, manda pro professor, às vezes dentro da sala de aula ele não pode dar atenção para aquele tipo de problema naquela hora, mas você pode muito bem pedir para ele resolver em casa e te trazer, porque matemática ela tem muitos campos, ela é muito extensa. Então, nem sempre quando você senta para resolver, você consegue aquilo. Eu, por exemplo, eu sou formada em matemática, fazendo mestrado, e às vezes eu chego em concurso, alguma coisa, eu deparo com um tipo de problema que naquela hora eu não consigo raciocinar. Aí eu acabo de entregar a prova e falo, nossa, era daquele jeito. Acontece. Às vezes você, naquela hora, não vem a luz, né, vamos assim dizer. Então é legal matemática, se você não conseguir resolver aquilo, passar pro próximo, e aí você, porque querendo ou não, sua mente vai continuar matutando naquilo, e aí você vai acabar pensando em algum caminho alternativo. Quando eu estudo em casa, eu gosto muito de pegar um exercício e resolver. Quando eu consigo chegar na resolução correta, eu falo, opa, vamos tentar de outra maneira? Será que tem outro caminho? Porque às vezes é justamente você conseguir resolver um exercício de várias maneiras diferentes é que vai te ajudar num exercício extremamente mais complicado resolver ele. Porque você já resolveu às vezes um parecido para trás de vários modos. Então você sabe que você pode ir por esse caminho. Aí você chega naquele exercício mais difícil, esse caminho não deu certo. Mas você sabe que existem alternativas. Por isso que é sempre importante, quando a gente vai estudar matemática, pegar um pouquinho mais fácil até o mais difícil. Tem gente que acha que não, já vou pegar essa questão que é super difícil e tal. Aí não dá, né? Então, assim, eu conheço matemáticos, por exemplo, que às vezes demoram uma semana para resolver determinado problema, porque às vezes até você não está familiarizado com aquela matéria. Faz muito tempo que você não estuda, você tem que voltar um pouco. Então, não conseguiu resolver aquilo, procura um exercício parecido para tentar resolver, tenta mudar o enunciado e não desistir. Porque se você pegar uma questão e de cara você for para olhar a resposta no final do livro, ou seja onde for, você nunca vai conseguir resolver alguma coisa de matemática direitinho. Porque o negócio de matemática é você ter aquela coisa de você ficar martelando ali naquele exercício até você conseguir. Vai chegar uma hora que você não vai precisar martelar tanto, porque você já martelou em outro. Então você tem que pôr todos os seus neurônios para funcionar, para poder fazer as sinapses bonitinhas lá. Porque se você não fizer isso, você nunca vai conseguir resolver às vezes o exercício numa prova e tal, porque você não teve aquele negócio de realmente pensar no exercício. Resolvi o exercício bonitinho e tal, e agora passou um tempo, tenta resolver de novo. Não custa, sabe? É legal pra você ver se você tem o mesmo raciocínio. Ou, nossa, fiquei um mês no exercício, não consegui, olhei a resposta, não aguentei. Então, espera um tempo e tenta resolver ele de novo para ver se você vai lembrar a solução. Porque é muito fácil você olhar a resposta e falar, agora tá fácil. Mas e para resolver de novo? Você consegue? Porque é muito fácil olhar a resolução e falar que você consegue. Então, o que é? Eu consigo? Então eu vou esperar um tempo para ver se esfria um pouquinho e vou voltar naquilo. Certo? Porque, querendo ou não, matemática não é mais muito simples por conta disso. A pessoa olha a resolução muitas vezes, eu só dou conta. E acaba não voltando no exercício e, na verdade, ela não dá conta de fazer sozinha.